Bom dia. Estamos juntos para mais uma gravação, mais uma aula, mais um momento de aprendizado. Nós hoje vamos falar sobre hermenêutica, tá? Crítica da ideologia e reconstrução, sobre as críticas de Habermas até Gadamer, tá? Então nós vamos fazer essa transição de Habermas até Gadamer, falando sobre a hermenêutica, a crítica da ideologia e a reconstrução, tá? Dentro dessas críticas, né, que são desenvolvidas e concebidas por Habermas e Gadamer sobre a hermenêutica e a crítica da ideologia e reconstrução, tá? Outros sim, antes de entrarmos na temática de hoje, eu quero te pedir a se inscrever no canal, se inscreva aí no canal, dê esse contributo para nós, tá? Se inscreva no canal e também, além de se inscrever no canal, nos conceda a oportunidade de também ter o seu like, o seu positivozinho ali no vídeo e compartilhe o conteúdo para continuarmos crescendo mais. Quando nós falamos da hermenêutica, desta ciência interpretativa, que tanto o Gadamer, como de Gadamer até Habermas, muitos filósofos desceram várias pressuposições e argumentações e teorias construíram sobre esse assunto, nós também vamos ter a crítica da ideologia e da reconstrução, até sobre a proposta do Habermas e também até Gadamer no quesito de transição de pensadores e prescrição de pensadores e filósofos que tratam, abordam essa temática. Então, entre os, vamos dizer assim, elogios que Habermas, tá? Ele vai reservar para a hermenêutica enquanto controvérsia com Gadamer, esta possibilidade começa por Gadamer praticamente consistir em se demonstrar que a compreensão hermenêutica está referida de uma forma transcendentalmente necessária à articulação de uma compreensão orientada por uma ação, ou até orientada da ação, tá? É assim também que Habermas concorda. Habermas, quando você começa a estudar ele, você vai ver que o que implica a interpretação parte de um consenso intersubjetivo estabelecido comunicativamente, cujas falhas elas impulsionam a compreensão da tradição como forma de rearticular o material histórico legado para reestabelecer esse equilíbrio comunicativo. Então, isso é o centro da leitura de Habermas e também de Gadamer. Não só porque de um aspecto mais objetivo e prático, os padrões que Gadamer vai herdar de Habermas historicamente são de uma tradição que até é aceito quando recusado em algum aspecto no quesito de interpretação e de depender de um equilíbrio, né, de uma visão equilibrada e intersubjetiva. Então, a partir desse aspecto que o ponto central ele vai significar e postular que a interpretação hermenêutica, na medida em que busca garantir uma continuidade
desta comunicação intersubjetiva, ela vai se tornar posta em risco até por mal entendidos, dependendo da possibilidade e também de partir de uma reinterpretação da tradição e também até de banir e excluir as formas distorcidas de uma comunicação. Sobre isso, Habermas vai dizer e vai postular que a compreensão hermenêutica ela tem por sua estrutura justamente o que? Aclarar a partir das tradições uma possível autocompreensão orientadora da ação de grupos sociais. Então, ela possibilita uma forma de consenso de que depende essa ação comunicativa. E ela bane os perigos de uma ruptura da comunicação em que duas direções, na vertical da própria tradição e a horizontal da mediação, ela provê entre as tradições e diversas culturas e também grupos e segmentos nesse aspecto, né, nessa contingência, que essas correntes, e correntes essa de comunicação e oratória e discurso, que vão cortar a intersubjetividade e vão se tornar aniquilosa ou até desmorona, ficando destruído assim uma condição elementar da sobrevivência e da possibilidade de um entendimento sem as coações e também até sem o reconhecimento isento de violência. E aí é que nós podemos dizer que a hermenêutica ela tende a pôr em pé no interesse essa emancipação, esse banir as formas de comunicação, esse violentar em nome de um consenso livre e horizontal, tá? O que é estratégico e até o que introduz críticas a Gadamer. Nesse sentido é que se postula que Habermas está introduzindo críticas a Gadamer, porque para Habermas a ênfase hermenêutica na historicidade da experiência ela está na dependência dos contextos de toda uma compreensão que vai impedir, primeiro, de identificar os casos onde são as próprias categorias herdadas historicamente pela tradição que são produtos de distorções da comunicação. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é reconstruir os critérios normativos para o estabelecimento de possíveis consensos como futuros livres de uma coerção sem imediatamente reconduzir tais critérios a um contexto da tradição. Nesse aspecto correspondente e contra Gadamer é que Habermas vai encaminhar as suas críticas. Ao primeiro caso, as passagens da hermenêutica a uma teoria da gênese da comunicação distorcida, que inclusive, para Habermas, é capaz de diagnosticar o contexto da tradição enquanto contexto de coerção
e, no segundo caso, até uma reconstrução da competência da comunicação normal, distorcida, entendida, até com o manejamento intuitivo de uma situação ideal, de uma fala contrafactual e que vai servir de um critério para uma crítica de forma de uma comunicação distorcida. E é nisto que começa a surgir as postulações de controvérsias e de debates, de confrontos, de uma dialética entre Habermas e Gadamer, de Gadamer e de Habermas para Gadamer, tá? Não de Gadamer para Habermas, de Habermas para Gadamer. Então, o primeiro texto de Habermas contra Gadamer, que é datado do ano de 1966, ele vai publicar uma lógica das ciências sociais que está muito mais próxima do programa de conhecimento do que do interesse do segundo texto, que vai propor uma pretensão de universalidade da hermenêutica. Tá? Já nesse quesito, a proposta então é apresentar as reconstruções racionais que ao mesmo tempo vão marcar um distanciamento com a relação ao programa teórico anterior. Então, essa dissociação da reconstrução, ela vai parecer insinuar o quê? Um retorno a um programa teórico em um sentido até tradicional, em que as pretensões universais e contextuais vão possibilitar uma perda de caráter hermenêutico, segundo Habermas, a partir de situar o problema que é pautado, e aí aonde Gadamer começa a Habermas e Gadamer discordam, na introdução de elementos teóricos que vão acabar afastando cada vez mais o pensamento hermenêutico do sentido de formular teorias da linguagem que são relativamente independentes do contexto e que não deixam de ser problemáticas no terreno de uma teoria crítica da orientação e da sociedade, e também depois até de reconstruir as críticas das soluções de Habermas como um trabalho que vai se encaminhar à direção dessa problematização. Já os limites da historicidade, que nós podemos dizer que eles começam retomando esse argumento geral da crítica de Habermas até a Gadamer. Segundo Habermas, o problema então geral da tese da historicidade aventada por Gadamer vai estar justamente em que tanto a compreensão do outro quanto a decisão prática de envolver o intérprete sempre irá depender da tradição que media a compreensão. Então, assim, por um lado, a compreensão do outro sempre irá depender também da vinculação à tradição linguística, de forma até que o sujeito só pode ser assegurado especificadamente de um texto de sentido na medida em que ele também permanece dependente de um contexto dogmaticamente recebido em seu conjunto e implicitamente sempre já fornecido. É por isso que nunca vai se conseguir acessar nada sem aqueles preconceitos
cujos esquemas só podem, por sua vez, serem problematizados hermeneuticamente por uma autocompreensão que tudo já se articula em uma nova pré-compreensão. Então, é nessa proposta que o Habermas e o Gadamer, eles nunca vão conseguir até acessar aqueles e a partir acessar o quê? Sem aqueles preconceitos, sem aquelas esquemas que podem muitas vezes por sua vez serem problematizados hermeneuticamente a partir de uma compreensão que já se articula em uma nova pré-compreensão que, por sua vez, nos serve de guia num passo hermenêutico. Já partindo por um outro lado e por um outro aspecto, o interesse prático que mencionamos desta saída, ela se vê limitada pela impotência, que é produzida pelo fato de que quem quiser criticar alguns esquemas recebidos da tradição tem que começar participando neles. Então é isso apenas que vai se, vamos dizer assim, lograr, por sua vez, dentro de uma internalização das regras que irão definir os jogos de linguagem. E assim já vai se transformar em parte a estrutura da personalidade de quem fala. E é aí que, portanto, a liberdade da crítica é em parte prejudicada pelo fato de que ela só vai exercer a internalização daquilo que se deve criticar. Então, sendo assim, no que se diz respeito à intenção hermenêutica intencionada de banir as falhas da comunicação para garantir esse equilíbrio intersubjetivo, nós vamos notar que a clarificação hermenêutica das manifestações vitais ininteligíveis ou até mal entendidas, elas vão dever sempre retomar, nessa proposta dos dois, a um consenso confiavelmente estabelecido de tradições convergentes. A tese da historicidade, ela é aplicada à solução de problemas dos consensos que são perturbados de maneira que toda uma solução vai se possibilitar inserir um contexto de uma tradição que é constituída enquanto história dos efeitos. E é por isso que só podemos criticar as tradições respectivamente no sentido particular, na medida em que nós mesmos vamos pertencer a um contexto tradicional abrangente de uma língua. E aí que uma identificação na hermenêutica entre participação na tradição e a condição de possibilidade de um consenso estará livremente restabelecida. E essa historicidade, ela vai ser uma condição suficiente para os novos consensos, na medida em que a reflexão histórica irá conseguir resgatar consensos passados e os transformar via aplicação para problemas práticos atuais. Habermas não irá negar o fato de que toda tentativa de restabelecer esse consenso de posição
irá partir de um contexto histórico determinado por esquemas tradicionalmente herdados. É verdade que o conhecimento ele está enraizado na tradição fática, que permanece ligada às condições contingentes. É assim como a crítica também vai permanecer ligada ao contexto tradicional que ela vai refletir. De uma forma que a hermenêutica terá razão quando diz que uma compreensão pode ser controlada, não por simplesmente saltar os contextos da tradição em que pertence o intérprete, mas também dentro de uma proposta em que surge uma diferença entre Habermas e Gadamer na maneira como se deve entender esse consenso prévio. Então é essa diferença que nos interessa descrever, até para compreendermos aonde surgem as críticas de Habermas, aonde elas estão enraizadas. Então, para Habermas, Gadamer entende o fato da dependência em um acordo histórico que é previamente cristalizado como um dado ontológico inevitável. Gadamer vai transformar a dependência da compreensão e contexto que a hermenêutica vai trazer à consciência e vai nos obrigar, a partir de em cada caso de uma autocompreensão apoiada na tradição e no desenrolar, propor assim novas pré-compreensões na medida em que somos instruídos pela experiência no primado ontológico inevitável dessa tradição linguística. Então é esse o primado ontológico de que vai se gozar a tradição linguística sob toda uma crítica e que vai implicar então até a ideia de que só podemos criticar esta ou aquela tradição pertencendo nós mesmos ao contexto global de uma tradição e de uma linguagem, com que, porém, nós vamos nos submeter de novo a uma coação hermenêutica de aceitar como o acordo sustentador e esse consenso explicativo ao qual pode-se conduzir um diálogo até retomado entre Habermas e Gadamer, que, embora tenha-se razão em reconhecer o fato da dependência hermenêutica de Gadamer a absolutividade, né, de transformar esse critério suficientemente compreensível em uma boa compreensão que vai retomar e confirmar o acordo de que é o genese do consenso dos dois. Então, a inevitabilidade do preconceito que Gadamer toma como produtiva, ela se converte na tese que existem bons preconceitos, ou seja, que tem origem na tradição em questão que permite-se reestabelecer um entendimento com uma nova etapa dela. E é justamente essa passagem da inevitabilidade do fato e da sua legitimação enquanto até norma que Habermas vai interrogar, mas da inevitabilidade dessa antecipação hermenêutica irá se seguir esse ipso fato, ou seja, haverá um preconceito legítimo. Então essa dúvida que aponta que em Gadamer haverá um salto de uma questão de fato a uma questão de direito, nos termos que próprio Habermas vai dizer que Gadamer transforma a descoberta da estrutura e de preconceitos do compreender em uma reabilitação dos preconceitos enquanto tais, de maneira que a reflexão que contrasta
a dependência ao mesmo tempo, aceita a sua validade. Então é dentro desse leque multilateral e unilateral de uma dialética que vai surgir uma intersubjetividade que será sempre já produzida de uma constante produção e de discordância a partir de uma constituição de sentido partilhado entre a visão e percepção de Gadamer para a contraposição de Habermas, que irá discordar de alguns postulados intersubjetivos de Gadamer a partir de alguns conceitos que são construídos. Obrigado a todos.